Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra ali no livro de Salmo, capítulo 13, que vai dizer assim para nós: Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o teu rosto? Uma das experiências mais difíceis da vida cristã é quando nós oramos e ficamos com aquela sensação que Deus não está respondendo às nossas orações. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você, sobre o silêncio de Deus. E eu queria falar 3 coisas sobre o silêncio de Deus. A primeira coisa é que o silêncio de Deus não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, muitas vezes pode ser que Deus está trabalhando no nosso coração, Deus está formando o nosso caráter, né? Porque Deus tem um propósito maior na nossa vida. A Bíblia nos diz que Davi, ele passou por isso. Foi por isso que ele escreveu o Salmo 13, foi por isso que ele escreveu o Salmo 22 também. Ele teve experiência com isso. Ele passou por anos sendo perseguido pelo rei Saul. Mas, como diz ali no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que vai dizer assim para nós: Seja a vossa vida sem avareza, contentai com aquilo que tendes. Como ele tem dito, nunca jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Quero dizer, meu irmão, que o silêncio de Deus não significa que Deus nos abandonou. O silêncio de Deus também, muitas vezes, vai nos mostrar que é Deus nos provando, né, para saber aonde está a nossa confiança, para saber aonde está a nossa perseverança, para saber aonde está a nossa fé. Foi assim que aconteceu com Jó, né? Jó passou, né, por grande momento de dor, de aflição, né, pela prova. Não sabemos quanto tempo demorou, mas ele passou. A vida também de Abraão é um outro exemplo, né? Entre a promessa e o cumprimento da promessa, né, demorou mais ou menos 25 anos. E Deus estava forjando a fé de Abraão, Deus estava forjando a perseverança, Deus estava forjando, né, a confiança de Abraão. Né? E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você é que muitas vezes o silêncio de Deus pode nos levar à maturidade espiritual. Foi assim que aconteceu com José, quando ele estava lá no Egito. Ele passou pelo poço, os seus irmãos venderam, colocaram ele dentro de um poço, ele passou pela escravidão, ele passou pela prisão. Né? E só depois, lá em Gênesis capítulo 40 e pouco, lá ele vai dizer: agora eu sei por que eu passei por isso. Ou seja, era Deus trabalhando no seu caráter, era Deus trabalhando ali, né, no seu coração, alinhando o coração dele e preparando para um propósito maior. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer que o silêncio de Deus não significa que ele te abandonou, mas é porque Deus tem um propósito maior na sua vida, meu irmão. Então persevere, fique firme, não desista da presença do nosso Deus, não abandone ele, né? Porque Deus não te abandonou, né? E com certeza Deus sabe, né, até onde você pode passar. Então fique firme, porque Deus tem algo melhor para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você neste dia. Aleluia.